Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo hoje nesse 21º vídeo dessa nossa caminhada bíblica, um caminho que estamos fazendo juntos, nos aprofundando no Evangelho de São Mateus nesse mês tão particular. Nos últimos vídeos nós conseguimos perceber que nós estamos entrando no último bloco do Evangelho de São Mateus, e no último vídeo, no vídeo anterior, nós conseguimos perceber que o Senhor estava prestes a entrar em Jerusalém. Nós percebemos que o Senhor estava se dirigindo a Jerusalém nos capítulos anteriores, não estava falando sobre o que ia acontecer em Jerusalém com os discípulos, que ele ia sofrer, que ele ia morrer, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Percebemos também que os apóstolos não estão entendendo muito bem o que isso significa, estão com medo de perguntar e tudo mais, mas no vídeo anterior chegamos então às portas dessa entrada de Jesus em Jerusalém. Portanto, vamos adentrar esse capítulo 21 para acompanhar não só a entrada, mas perceber também que o cerco em volta do Senhor começa a se fechar. Pegue sua Bíblia aí na sua casa, seu bloco de anotação, sua caneta, enfim, para que a gente possa então analisar, ver e ao mesmo tempo rezar este capítulo, tá bom? Muito bem, o capítulo 21, pelo menos aqui na minha Bíblia, que repito, é a Bíblia da tradução da CNBB, a última tradução, a tradução feita pela CNBB, o próprio título do começo desse capítulo já nos diz, né? Entrada em Jerusalém. Não sei como está aí na sua Bíblia, porém, aqui já diz o que vai acontecer, não? E se nós formos ver, se nós formos observar, a entrada de Jerusalém é o que nós, no sentido litúrgico, celebramos como o Domingo de Ramos. Hosana ao Filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Portanto, essa passagem aqui do versículo 1 até o versículo 11 é o que nós hoje celebramos como Domingo de Ramos. É o Senhor adentrando Jerusalém e, claro, porque o que acontece no Domingo de Ramos? O Domingo de Ramos é o início da Semana Santa, que vai culminar na paixão, morte e ressurreição do Senhor. Portanto, essa Semana Santa, nada mais, nada menos que quer nos mostrar, a partir desse capítulo, esses últimos acontecimentos. O Senhor que entra em Jerusalém em direção à sua paixão, morte e ressurreição. Portanto, é isso que acontece no início desse capítulo, não? Se nós formos ver no versículo 9, vai estar escrito lá: as multidões que iam à sua frente e as que o seguiam clamavam: Hosana ao Filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Mas atenção ao versículo 10 e 11. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira ficou alvoroçada e diziam: quem é este? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Aqui nós percebemos o quê? Que Mateus, repita, está se direcionando sempre aos judeus. Mas aqui ele denuncia que os judeus, vendo esse acontecimento, vendo o Senhor entrar em Jerusalém, montado em cima de um jumento, sendo aclamado por o povo, ainda não entendeu que ele é o Messias esperado. Ainda estão pensando que Jesus é só um profeta vindo da Galileia. Não? Depois, do versículo 12 até o versículo 17, nós temos a purificação do templo, o Senhor que chega até o templo, vê que lá está cheio de mesa de cambistas, bancos com vendedores de pombas, e expulsa todos esses vendilhões do templo. Não? Do 18 até o 22, nós temos a maldição da figueira. Aqui no Evangelho de São Mateus, a maldição da figueira é um acontecimento de um momento só, ou seja, o Senhor vê a figueira, não vê frutos na figueira, amaldiçoa a figueira, os discípulos ficam ali, amaldiçoa a figueira seca naquele momento, vai dizer o evangelista São Mateus, e os apóstolos então começam a se perguntar sobre o assunto, enfim. Mas em outros evangelistas nós vamos ver que isso é um acontecimento de mais de um momento. Jesus vê a figueira, vê que a figueira não tem fruto, amaldiçoa a figueira e eles vão embora. Depois, num outro momento, eles retornam e a figueira então está seca.
Independentemente se demorou muito tempo ou pouco, nós percebemos que é um acontecimento também narrado por mais de um evangelista nesse sentido, o que dá bastante crédito ao acontecimento. Não? Depois, no versículo 23 até o versículo 27, o Senhor vai falar sobre a questão de autoridade, porque os anciãos e os sacerdotes, os sumos sacerdotes começam a perguntar com que autoridade ele faz essas coisas. Ele se então coloca com uma pergunta eles contra a parede e ele então não responde com que autoridade ele está tendo. Novamente um embate, não? Eles querendo um sinal, eles querendo uma resposta e o Senhor que não dá uma resposta mais para eles diretamente, óbvio, porque olha o tanto de sinal que já foi feito, não? E do 28 até o 32 nós temos a questão dos dois filhos, vamos passar por ele porque a gente vai adentrar ele um pouquinho mais a fundo. E depois do 33 até o 46 nós temos os agricultores assassinos, ou seja, o Senhor que plantou a sua vinha, cercou-a, cavou um largar, construiu uma torre e arrendou-a para que outras pessoas cuidassem. E quando ele pediu que seus operários fossem lá colher os frutos, ele começaram a matar os funcionários. Depois, por fim, matou o filho e também eles mataram o filho. Enfim, é uma parábola bastante conhecida. Mas vamos ler juntos essa questão dos dois filhos, tá bom? Do versículo 28 até o versículo 32. Pegue sua Bíblia aí. Vamos ler juntos isso para que a gente possa então rezar essa realidade, tá bom? Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O sumo sacerdote e os anciãos responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vão entrar antes de vós no reino de Deus. Com efeito, João veio até vós no caminho da justiça e não acreditastes nele. Os publicanos e as prostitutas, porém, creram nele. Vós, no entanto, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crerdes nele. Aqui eu queria que nós rezássemos por 2 realidades. Primeiro, para o direcionamento teológico que isso significa. O Senhor está falando o quê? O Senhor está falando de um filho que até é rebelde, mas faz a vontade. Até é rebelde, não, eu não quero fazer, mas vai lá e faz. E está falando de um outro filho que parece todo educado, sim, Senhor, eu vou, não? Ou seja, parece meio que por aparência e justamente por ser simplesmente uma aparência, não faz a vontade do Pai. É o que ele está dizendo, não? Os fariseus são uma aparência, não? Parecem ser muito, entre aspas, educados, cheios da lei, mas não fazem a vontade do Senhor. Já os que parecem rebeldes, por exemplo, as prostitutas, não? Parecem rebeldes, parecem as pecadoras, parecem as últimas, parecem as que não merecem, mas estão escutando a palavra do Senhor e estão fazendo aquilo que Ele está dizendo. O Senhor, então, está denunciando novamente essa ambiguidade dos fariseus, dos anciãos da época, não? E dizendo que existem pessoas que estão escutando a sua palavra e fazendo a sua vontade, não? Nesse sentido, nós precisamos olhar para a nossa vida, não? Será que também é só por aparência? Ou será que mesmo na nossa dificuldade e pequenez, nós ainda vamos em direção à vontade do Senhor? Será que nós escutamos a sua palavra e entramos nesse caminho, mesmo às vezes com um pouco de rebeldia, mesmo às vezes com um pouco de falta de entendimento, mesmo às vezes não querendo, mesmo às vezes se perguntando, mas indo em direção àquilo que o Senhor diz? Ou será nós parecemos educados, parecemos bons cristãos, parecemos, filhos de Deus exemplares, mas na realidade não fazemos a sua vontade? Isso é uma boa pergunta para a nossa vivência de fé. Se é uma vivência só de aparência ou se realmente nós fazemos a vontade do Senhor e entramos no seu caminho. Mas mais do que isso, nós podemos perceber uma outra coisa também aqui, não? Que no fundo não importa o que a pessoa diga, o que importa é o que ela faça.
Nesse sentido, quando a gente precisa olhar para a nossa própria vida, será que a gente fala muito de fé, mas não vive? Ou será que a gente pode até falar pouco, mas a nossa vida expressa aquilo que cremos? E a mesma coisa também para com os outros, não? Será que a gente acredita muito só nos que os outros dizem? Ou será que a gente, tirando aquilo que a pessoa diz, a gente olha para a vida, será que é aquilo mesmo? Será que a pessoa tem uma vivência de fé? Será que a gente pode, entre aspas, ir junto, caminhar junto com essa pessoa, porque a vivência de fé condiz com o que ela diz? Não? Enfim, o Senhor nos questiona nesse sentido, questiona os fariseus e nos questiona também neste dia. Não? E que nós possamos olhar para a nossa vida. Será que é só uma vida de discurso? Ou será que é uma vida de prática? Será que é só uma vida de aparência? Ou será que mesmo, repito, na nossa pequenez, na nossa rebeldia, nos nossos pecados, nós vamos em direção àquilo que o Senhor nos pede? Não? Portanto, pegue sua caneta, faça suas marcações. É um capítulo um pouco extenso, mas tem muitas coisas boas. Se eu pudesse te dar uma indicação, eu falaria para você ler também esses próximos versículos, do 33 ao 46. Não? É uma outra parábola também, uma parábola bastante particular. Talvez você lendo consiga tirar ainda mais um fruto desse capítulo 21 para a sua vida. Mas não esqueça de marcar aquilo que é necessário, de escrever aquilo que o Senhor te pede, o que o Senhor está te pedindo hoje, o que Ele tem te falado, enfim. Repito, essa questão de marcar é muito importante, porque marcar nos ajuda na memória, nos ajuda a colocar para dentro aquilo que estamos pensando. Enfim, tomara que tenha sido de bom proveito esse capítulo 21 e nos acompanhe, viu? Estamos chegando ao final do Evangelho de São Mateus. Não perca a fé, esteja junto comigo nesse tempo para que nós possamos então caminhar junto com o Senhor em direção à sua paixão, morte e ressurreição. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.